Você que acreditou que, passando as eleições, esse processo de censura de alguns canais de televisão, de alguns YouTubers, de alguns influencers no mundo da política fosse baixar a bola, você está muito enganado. Depois que os caras iniciam, eles não param mais. A tendência é sempre piorar. Mais ou menos o que o Hitler fez lá no começo da Segunda Guerra Mundial. Ele foi testando. Ele invadiu a Polônia, depois ele foi invadindo o outro. Quando foi ver, já estava naquele pé. Quem estudou o assunto sabe a catástrofe que foi. Eu sou um cara que tem os meus canais aí, estão circulando vídeos, alguns com pouca visualização, outros com muita. Tem um vídeo que estava atingindo quase 400 mil visualizações e foi depois de 3 semanas falando do processo eleitoral, do direito a que seja um processo inteligível, que todo mundo possa compreender, desde as pessoas mais simples até as mais cultas. E depois de 3 semanas o vídeo começou a tracionar melhor e foi subindo e o vídeo foi suspenso. Talvez não volte mais. Posso até colocar aí para circular de novo no Telegram, no WhatsApp, para ver se as pessoas podem ter acesso, mas o principal é o seguinte, não vai parar, tá? Processo de censura, os caras que estão tentando tomar o governo, tomar o poder no Brasil, por todos os meios, não vão parar. E o momento talvez seja esse agora mesmo, da população demonstrar que o povo faz parte da democracia. Eles tentaram tirar o povo da equação, tirar fora, estão tentando tirar a pátria, o hino, a bandeira. Então, alguma das coisas que o presidente falou ali, a mídia, por exemplo, já está divulgando mensagens de algumas pessoas do Supremo dizendo que o presidente falou que ele não falou. Eles entendem o que eles querem, na dimensão que eles querem, para corroborar com o que eles querem, e o presidente não falou nada disso. Se você assiste televisão, desculpa, a chance de você estar sendo manipulado é quase que 100%. Você pode assistir, deve assistir, mas você confia no seu senso crítico de que você não está sendo manipulado? A lavagem cerebral ela é extensa e nunca encontrei ninguém que reconhecesse que sofreu lavagem cerebral. Então, o presidente disse, quero começar agradecendo, agradecer os votos. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. E desde o começo. Né? O voto impresso já foi votado e aprovado por 2 ou 3 vezes e foram lá e suspenderam. O voto impresso, para os idiotas da esquerda ficar manipulando, dizendo que é retrógrado. Não é nada retrógrado. Não é contagem do voto impresso. É voto impresso para que se possa fazer uma auditagem pública, física, para que você possa confrontar que os números do campo digital estão batendo com alguns lugares ali. Você pode fazer escolhas aleatórias, randômicas, de lugares X, Y, Z e faz auditoria. Não bateu, porque está errado. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, ou seja, continue. Indiretamente é isso. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Você pode reparar aí que o Barroso, por exemplo, já declarou que já está interferindo na propriedade privada. Nós vamos virar um país de comer carne de cachorro e gato. Você tem dúvida disso? Os métodos são os mesmos em todos os lugares. Onde começou antes, já está mais avançado, serve de referência. Para eles, está dando muito certo. Na Venezuela, na Argentina, vai dar certo na Colômbia. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores. Deus, pátria, família e liberdade. Eles tentam distorcer o que nós defendemos como se fosse o que eles defendem. É aquela velha tática de sempre. Né? Os corruptos ficam chamando você de corrupto e vai calando a população. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nosso sonho segue mais vivo do que nunca. Ou seja, se você desistir agora, ferrou. Existem maneiras previstas na Constituição e você sabe disso.
Se essa mensagem ainda estiver circulando pelo Telegram e pelo WhatsApp, daqui a pouco eles vão bloquear tudo. Eles têm poder para isso, a não ser que a gente trabalhe para reverter isso. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. E superamos bem, estamos muito melhor do que a maioria dos países que desastrosamente não cuidaram da sua economia, e nós fomos obrigados a ficar em casa por quem não deveria ter o poder para fazê-lo. Sempre foi rotulado de antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Aquela história. Os caras te acusam de fazer o que eles estão fazendo. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos de nossa Constituição. Então ele está dizendo novamente que existem caminhos por dentro das 4 linhas do jogo ali, das regras do jogo, para ainda tentar derrubar esse mal. É uma honra ser um líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa e a liberdade de opinião. Mas não vai adiantar muito se o povo quer ser escravo, vai ser escravo. Ele defende isso, eu também defendo a liberdade de opinião. O presidente defende a liberdade de opinião, defende a liberdade econômica, a liberdade religiosa, mas se o povo quer ser escravo, nós vamos descobrir agora. A honestidade e as cores verde e amarelo da nossa bandeira. Muito obrigado, né, dizendo que defende, né, a honestidade e as cores. Então, se você se deixar levar pelos que os caras estão dizendo na televisão, né, os valores que a gente continua defendendo, não desistiremos de lutar, continuaremos com essa luta. O motivo da população das ruas é a indignação do processo eleitoral, temos que resistir ao comunismo. Então, ele fala assim, que ele quer continuar cumprindo com o que consta na Constituição e existem mecanismos para isso. E espero que ele consiga, né? O Exército não entregou relatórios do primeiro turno, acredito que intencionalmente, para que se tenha mais robustez na comprovação da fraude eleitoral, se ela ocorreu, e eu acredito que ela ocorreu. Eu não acredito no sistema, né? Ele é inteligível, ou seja, ele não é claro para a população, ele não é inteligível, as pessoas não compreendem o processo, ficam acreditando por um ato de fé na explicação de alguém que fala lá alguma coisa. E é isso, o momento é muito sério, muito grave, e nós temos uma parcela de culpa porque nos deixamos chegar a esse ponto, levar até a esse ponto. E ir para as ruas de maneira pacífica é a melhor ferramenta que nós temos, por enquanto. Muito obrigado. Se você não me conhece, tente me seguir em alguns dos canais que eu ainda não fui censurado, barrado, banido. É muito preocupante você não ter o direito de defender as opiniões sem ofender ninguém, sem propor nada ilegal, simplesmente dizendo, olha, eu não acredito nisso, eu prefiro esse caminho, eu defendo isso. E os caras estão tentando te impedir. Nós não podemos permitir que o Brasil perca sua autonomia. Para bom entendedor, né? É isso.